Ter filhos é que é negócio de mulher, eu sei, continua Maria Valéria. Criar filhos é negócio de mulher. Cuidar da casa é negócio de mulher. Sofrer calada é negócio de mulher. Pois fique sabendo que esta revolução também é negócio de mulher. Nós também estamos defendendo o sobrado. Algumas de nós já se queixou, algumas já lhe disse que passa o dia com dor no estômago, como quem comeu pedra e pedra salgada. Alguma já lhe pediu para entregar o sobrado? Não pediu. Elas também estão na guerra. Oi, aqui é a Thaís e a gente vai conversar sobre O Tempo e o Vento, os dois primeiros livros, na verdade, que é O Continente, volumes 1 e 2. E eu estou simplesmente extasiada com essa história. Eu, sinceramente, nem sei por onde começar a falar das coisas incríveis e de como o Veríssimo conseguiu criar uma narrativa onde eu não só descobri revoluções, guerras, conflitos, personagens, pessoas que participaram da história e da construção e do surgimento do Rio Grande do Sul, como também criou personagens femininas simplesmente incríveis, fortes e histórias que eu vou me lembrar para sempre. Enquanto eu tava lendo esse livro aqui, que faz parte da nossa leitura conjunta de sábado, que é o Sábado de Calhamaço, se você não me segue na Twitch, eu aconselho fortemente que você siga, porque esse daqui foi o primeiro livro que a gente terminou, na verdade, os dois primeiros, dependendo da divisão de livros que você tem. E, enfim, leia O Tempo e o Vento. É isso. E eu fiquei pensando sobre como eu ia fazer para te convencer a ler essa história. Primeiro que ela é uma ficção histórica. E ficções históricas, elas têm simplesmente me encantado muito porque eu tenho aprendido muita história, não apenas do Brasil, mas como de outros países que eu não fazia ideia do que tinha acontecido. E aqui nesse livro, o Veríssimo, ele pega a história desde 1626, mais ou menos, ali com os jesuítas, até 1895, onde a gente tem todo o conflito político, república, e vai acontecendo muitas outras coisas ao longo disso. Mas eu gostei muito de ver como ele consegue inserir pessoas que são simplesmente reais, pessoas que têm dúvidas, pessoas que têm seus conflitos, pessoas simples, pessoas que têm interesses políticos também dentro da sua história e fazendo com que a história real fizesse parte daquele dia a dia que a gente tem. Então eu acho que se eu falar para você que esse livro é sobre os Carré, é sobre os Cambará, é sobre os da Terra, eu vou estar mentindo, porque não é uma história apenas sobre isso. É uma história onde a gente vai encontrar personagens extremamente fortes, como Ana Terra, como Bibiana, como Maria Valéria, como Alice, que são mulheres que, apesar de estarem à parte ali daquela revolução e daquela guerra que a gente vai encontrando e vai entendendo onde começou, a gente vê que essas mulheres sofrem muito. Elas sofrem caladas, elas sofrem de diferentes formas. E a morte é algo muito palpável ali. Existe um questionamento sobre essas revoluções logo no início do livro que faz você refletir sobre o motivo das pessoas brigarem tanto e fazerem o que fazem, sabe? Por que morreram? Pelo seu partido, pelas suas ideias. Está tudo muito bem. Lutaram como homens, mas acontece que a sua morte foi inútil agora que a revolução se aproxima do fim e os federalistas estão perdidos. Então a gente vê que a questão da morte e todo esse conflito já é apresentado. Isso aqui é a página 24 do livro, que é bem logo no início. Então a gente vai ter uma história onde vai falar sobre essas relações familiares, mas também como todos esses conflitos afetam as pessoas e o seu desenvolvimento também. Eu gostei muito de como o Veríssimo inseriu todos os personagens, eles são simplesmente necessários. Eu gostei muito de elementos aqui que eu não sei se eu posso chamar de realismo mágico / fantástico, mas para mim foi, como por exemplo a cuia. A cuia é como se fosse um objeto que assiste tudo e todos. Não apenas, né, no negócio de ajudar, mas também de assistir a história assim. Foi um elemento que você percebe que quando tem uma morte, aquilo aparece. Quando existe um conflito e as pessoas precisam
conversar sobre aquele conflito, a cuia aparece também. Assim como o vento, que quando você lê, você vai entender também. E aqui a gente tem um final de uma história, um final que me deixou sem palavras. Eu acho que foi a conclusão mais bonita que um personagem teve pra mim, foi aqui nesse livro. As últimas frases me deixaram extasiada, porque a gente sabe o que vai acontecer sem o autor precisar dizer uma palavra. E eu acho que uma das coisas mais interessantes pra mim nesse livro foi como a história surgiu pro Veríssimo, porque, se eu não me engano, ele nasceu em 1821 em Cruz Alta e ele tinha um tio muito calado e ele queria saber o que aconteceu, né? E ele começou a pesquisar e foi basicamente como ele foi preenchendo essa narrativa que ele tem. E existe um dos textos dele que ele fala assim: ao escrever o continente, o que a princípio me parecer um obstáculo, isto é, a falta de documentos e de um maior conhecimento dos primeiros anos da vida do Rio Grande do Sul, tinha na realidade sido uma vantagem. Era como se eu estivesse dentro de um avião que voava a grande altura, podia ter uma visão do conjunto, discernir os contornos do continente, viajava num país sem mapas e outra bússola não possuía além da minha intuição de romancista. E isso fora bom. Então a gente percebe como ele conseguiu preencher diversas coisas da nossa história que a gente não sabe e diferentes conflitos também e diferentes resoluções que acarretaram no que o Brasil é hoje também e o aparecimento do Rio Grande do Sul, o surgimento daquele local, mas a forma como ele usou o romance para preencher essas lacunas foi a coisa mais bonita que eu já vi. Eu acho que eu nunca li uma ficção histórica, obviamente, próxima daquilo que a gente sabe da nossa história, mas tão bonita, tão bem construída quanto essa daqui. Eu acho que se você está buscando um livro nacional de ficção histórica ou algo para você se emocionar, para você sentir raiva dos personagens, para você se revoltar, para você conhecer mais sobre as questões políticas do país, esse livro, por favor, leiam, porque foi um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Você não tá entendendo? E esse livro me ensinou também muito sobre conflitos que eu nunca tinha ouvido falar, como, por exemplo, a Revolução Praieira, ou Cepé Tiaruju, que foi uma das pessoas de grupos indígenas ali que lutaram também. Então, assim, foi um livro que me ensinou muito, não apenas como essas revoluções afetam as pessoas, porque a gente sabe que isso afeta e afetou, mas como o nosso Brasil foi criado e como tudo o que a gente tem foi construído. Sério, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Eu acho que eu li no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Como eu disse, esse livro faz parte da nossa leitura conjunta de sábado e o nosso sábado de calhamaço. E a gente vai começar o Retrato, volumes 1 e 2, caso você queira acompanhar. É lá na Twitch, eu vou deixar o vídeo sobre a leitura e é isso. Se você leu, me conta aqui nos comentários. Se você já leu alguma coisa do Veríssimo, me conta também que eu quero muito saber. E se você gostou do vídeo e quer continuar falando sobre livros, se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!